Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma aula de correção de atividade, certo? Na aula de hoje a gente vai corrigir as 5 questões, né, que foi passado na quarta-feira, na última aula, tá bom? Então, aqui na atividade, na primeira questão, né, ele pede para a gente representar a fração geratriz do número 2,55555, certo? Infinitas vezes aqui, né? E aí, eu mostrei lá naquela aula como a gente pode encontrar a fração geratriz, ó. Então, 2,55, né? Infinitas vezes. Como a gente não sabe a fração que ele representa, então a gente marca como se ele fosse x, tá bom? E aí, o próximo passo é a gente multiplicar esses dois lados aqui, ó, por 10, né? Então, aqui vai ficar, ó, 2,5, né? Vai ficar 25,55, certo? E aqui vai ficar 10x. Só uma observação, tá? Eu só multipliquei por 10 porque eu só tenho um número no período aqui, ó. O número que se repete é só o 5. Existem casos onde, por exemplo, a gente pode ter 1,15, 15, 15, 15. E aí o meu período, ele tem dois algarismos, no caso o 15, né? Aí eu teria que multiplicar por 100, certo? Porque eu preciso que todo o período venha para a parte inteira, beleza? Então, feito isso, ó, basta subtrair, né? Um do outro, o maior menos o menor, certo? Fazendo a subtração, vai dar 23, né? Vírgula zero, porque essa parte decimal vai embora. E 25 menos 2 dá 23. E aqui 10x menos x fica 9x. Então, o próximo passo é pegar esse 9 que está multiplicando e passar ele dividindo, né? Então, vai ficar 23 sobre 9 igual a x. X é o número exatamente que a gente estava procurando, né? Então, a nossa resposta aqui é o item B, beleza? Na segunda questão, fala o seguinte: cada uma das figuras seguintes está dividida em 16 partes iguais. Em qual delas a parte cinza corresponde a 5 oitavos? Beleza. Então, a gente quer aqui o item, né? Que mostre a imagem com 5 oitavos da sua área total preenchida. Nesse caso, a gente tem que fazer o que a gente chama de fração de uma quantidade, certo? Ou seja, eu tenho que saber calcular quanto é 5 oitavos de 16, tá bom? E como é que a gente faz isso? Para mim fazer uma fração de uma quantidade, certo? No caso aqui a nossa quantidade é 16, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa fração e multiplicar com a quantidade. Vai ficar assim, ó. E o próximo passo é o seguinte, ó. Eu não sei se já mencionei, acredito que sim. Todo número inteiro, certo? Ele tem aqui o denominador 1, correto? E quando a gente vai multiplicar números fracionários, né? Vai multiplicar frações, a gente multiplica os de cima, multiplica os de baixo e vai ficar 80 sobre 8. 80 dividido por 8, né? Se a gente fizer a simplificação aqui, a gente vai chegar no resultado 10. Então, basta encontrar o item que tem 10 partes pintadas. Então, vamos lá, ó. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já não é o item A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também não é o item B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, é o item C, né? Vamos ver o item D. 1, 2, 3, 4, 5. Também não é. Então, aqui no caso, a resposta é o item C. Terceira, as florestas tropicais são o lugar do planeta onde a vida se manifesta com maior riqueza e intensidade. Nelas estão concentradas aproximadamente 70% das espécies vegetais e animais hoje existentes. A quantidade aproximada de espécies também pode ser representada por. Então, a gente tem aqui algumas formas de representar esse número aqui, né?
70%. E aí, como a gente sabe, 70%, ele pode ser representado pela fração, né? 70 sobre 100. E essa fração pode ser representada pelo número decimal, ó, 0,70. Por quê? Para eu transformar uma fração, certo? Onde o denominador, né, começa com 10, no caso o denominador é 10, ou 100, ou 1000, certo? O 1 seguido de vários zeros. Basta a gente fazer o seguinte, ó. A quantidade de zeros que tem aqui vai ser a quantidade de casas decimais que eu vou ter no meu número decimal. Então, como aqui eu tenho 2 zeros, eu preciso ter duas casas decimais. Então, fica 0,70. Beleza? Ou seja, a resposta aqui é o item D, né? 0,70 de espécies. Quarta questão, né? A fração que corresponde ao número 0,56 é, novamente, né? Lá a gente viu como transformar fração em decimal. Só que decimal para fração é a mesma lógica, certo? Se aqui eu tenho duas casas decimais, significa que para me tirar a vírgula aqui e transformar em fração, ó, eu tenho que colocar dois zeros embaixo. Então fica 58 sobre 100. Professor, mas esse número não aparece aqui nas opções. O que que eu faço? A gente pode simplificar até ele aparecer. Então, ó, simplificando aqui por 2, né? Em cima, dividindo por 2, vai ser 28. E embaixo vai ser por 2, ó, 50. Ainda não aparece. Vamos simplificar de novo. 28 por 2 dá 14. E 50 por 2 dá 25. Item B. De acordo com especialistas em meio ambiente, a espessura do gelo no Oceano Ártico foi reduzido em 2/5 nos últimos anos. Esse valor pode ser representado em porcentagem por. Então, essa questão a gente explicou, né, o método para se resolver naquela videoaula. Aqui, ó, para me transformar 2/5 em porcentagem, basta eu transformar nessa fração numa fração equivalente, onde o denominador seja 100. Para isso, eu vou procurar um número que multiplicado por 5 dê 100. Esse número é o 20, ó. Multiplicar por 20, em cima e embaixo, a gente vai ter 40 sobre 100, né? 20 vezes 2 dá 40, e 5 vezes 20 dá 100. E 40 sobre 100 é o mesmo que 40 por 100, item C. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido resolver, tá? Todas as questões. Então, a gente se vê na próxima aula e até lá. Tchau, tchau.